Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gaspar Silva e estamos aqui para mais um papo de quê? Um papo sobre dependência química. Eu gostaria de deixar claro, que estamos falando aqui de uma maneira informal, embora procuremos falar de forma mais embasada possível, mas a intenção primordial é levar esclarecimentos a respeito da dependência química para o maior número de pessoas possível. Sempre ressaltamos que a dependência química é uma doença, E ainda por cima, uma doença muito controversa, muito problemática, muito estigmatizada, exatamente pelo motivo de as pessoas muitas das vezes não conhecerem os fundamentos desta doença. Uma outra coisa é que a dependência química leva a problemas de cunho sociais, a problemas de ordem jurídicas, policiais, inclusive, e, claro, ela não é um excludente de criminalidade. E caso venha a ocorrer algum problema onde esteja envolvida a dependência química, a pessoa sendo inimputável, tendo condições de responder pelos seus atos, assim vai acontecer e às vezes até com algum agravante. Então, feitas estas considerações iniciais, eu quero dizer a todos e a todas que estão interagindo com a gente que possam nos dar um like, se inscrever no canal e dessa forma contribuir para que possamos continuar trazendo alguma coisa de interessante para o nosso papo sobre dependência química. O nosso papo de quê? Pois muito bem, hoje gostaríamos de abordar mais uma droga específica, no caso a maconha, que está hoje aqui no Brasil, diante de uma situação bastante polêmica, digamos assim, existe uma corrente muito forte no sentido de que gostariam de ver essa droga legalizada, uma outra corrente que diz que não, que nenhuma droga psicoativa deveria ser legalizada e nós já temos algumas, como o álcool e o tabaco, e que não caberia legalizar mais nenhuma. E o assunto é, de uma forma geral, politizado, O assunto toma um viés político, esta é a verdade.
quando deveria se embasar em critérios científicos. E então vamos falar dessa substância psicoativa, né? Estamos chamando de droga, dessa droga psicoativa. Vamos falar alguma coisa sobre ela para mais, no final, né, termos uma ideia, digamos, reflexiva sobre o assunto e não conclusiva, né? Isto vai caber a quem de direito, mas podemos fazer uma reflexão a respeito também, né? Temos aí a liberdade de expressão para tal. Pois então vamos à maconha, né? É uma planta derivada da cannabis sativa, uma planta que é conhecida pelos chineses há mais de 6.000 anos antes de Cristo, por volta de 2.700 antes de Cristo. Existem escritos, né, chineses sobre o uso da planta, sobre o seu uso medicinal, uso até como em outras utilidades, mas eles já naquela época conseguiram se aperceber que a planta, né, teria, principalmente nas suas folhas e flores, né, elas, através das suas folhas e flores, poderiam fornecer uma condição psicoativa, né? Poderia daí ser extraída uma substância psicoativa que teria ação sobre o sistema nervoso central, né? Embora naquela época não se trabalhasse, né? Não tivesse ainda o avanço científico suficiente para chegarem, né, às conclusões que nós temos hoje, mas perceberam que ela teria influência, né, sobre a maneira de pensar e de agir das pessoas, e perceberam também que a planta oferecia uma substância medicamentosa que serviria para algumas doenças. Então, já na antiguidade, ela foi utilizada como anti-inflamatório, como uma planta para a cura de alguns males, de algumas doenças. Isso veio se encaminhando por anos e anos e chegamos aí, né, por anos e anos, por séculos e séculos, e chegamos aí ao século XIX, início do século XX, aonde foi definido, né, foi estudado em laboratório e
e os cientistas chegaram à conclusão, né, mais técnica de como seria o funcionamento da planta. De uma maneira mais sintética, de uma maneira mais simples, podemos dizer que o tetrahidrocannabinol é a substância psicoativa que vai agir no sistema nervoso central. Inclusive, os cientistas chegaram à conclusão de que no nosso encéfalo, no nosso cérebro, nós possuímos um sistema endocannabinol. Muito bem. Isso significa que ao utilizarmos, né, a maconha, o delta-9 tetrahidrocannabinol, ele irá influenciar em algumas áreas do sistema nervoso central, maiormente na área pré-sináptica, e ali produzir os seus efeitos que chegaram aos dias de hoje e são conhecidos, né, tanto pela comunidade científica quanto também pelos usuários, efeitos estes que influenciam na memória, na cognição, influenciam aí na passagem do tempo, né, durante o uso agudo da substância maconha, né? E inclusive ela é utilizada de algumas maneiras, via de regra ela é fumada. Bom, e aí nós vemos um índice muito grande, né, de pessoas afetadas por doenças pulmonares em decorrência do uso da maconha. Entretanto, fica difícil para os cientistas chegarem a uma conclusão mais precisa, mais exata de o quanto isso daí é prejudicial, né? Porque, via de regra, o usuário da maconha também é um tabagista. E nós já vimos que o tabaco, por si só, é altamente prejudicial ao sistema pulmonar, né? E também provoca diversas doenças, inclusive diversos cânceres. Via de regra, as duas substâncias associadas vai então agravar esta situação. Se já havia um comprometimento antes com o tabaco, com o uso da maconha, a tendência é que a situação seja agravada. Bom, de qualquer maneira, foi observado que quanto mais jovem a pessoa se inicia no uso da maconha, mais graves serão os problemas no futuro. Então, isso é um ponto pacífico. Quanto mais jovem no início do uso, mais prejudicial será, principalmente
no tocante à memória. Ficou uma controvérsia científica no sentido de que se o uso prejudicial em relação à memória é mais adido ao período do uso, e quando retirada a substância, quando retirada a maconha, se isso pode se reverter, uma corrente científica acha que é possível, outra acha que pode causar danos, inclusive irreversíveis. De qualquer maneira, aqui cabe lembrar a máxima referente à dependência química, ou seja, não existe consumo de substância psicoativa segura. E no caso da maconha não seria diferente. Nos dias de hoje, além dos problemas agudos, né, enfrentados perante a maconha, é preciso dizer que, farmacologicamente dizendo, né, do ponto de vista dos medicamentos, existem poucos medicamentos que vão fazer algum efeito, principalmente sobre o uso agudo da maconha, embora ela não, através dela não ocorra, via de regra, muitas vezes, né, problemas agudos no sentido de se hospitalizar o usuário, mas por um outro lado fica aí evidenciado a dificuldade de que não existem medicamentos precisos para a reversão de alguns sintomas que o indivíduo venha sentir. Não existem, então, medicamentos exatamente específicos para isto. Existe uma grande dificuldade de se tratar o paciente que esteja passando mal, né? Que esteja no uso agudo e venha a passar mal com a maconha. Bom, essa dificuldade aí também se alia, né, a outros fatores que, no caso aí, fica mais específico, né, para a medicina. A gente vai parar por aqui, né, no tocante à questão farmacológica, ressalvando e ressaltando apenas que existe grande dificuldade de se tratar a doença do ponto de vista medicamentoso, sendo até mais recomendado métodos psicoterápicos para esta finalidade. E, ultimamente, nós vemos aí uma questão relativa aos medicamentos, né? Mas no sentido do uso dos medicamentos da planta cannabis sativa para fins medicinais.
o que aí já é uma outra vertente, porque tais medicamentos realmente possuem, né, segundo estudos científicos, possuem uma eficácia para dores agudas, para a própria epilepsia. Estudos indicam que fórmulas da planta cannabis sativa têm um bom resultado, inclusive no tratamento do mal de Alzheimer. Mas essa questão aí está ligada a um outro elemento. Nós dissemos que a substância psicoativa é o canabinol. A substância que é estudada para fins medicinais está interligada ao canabidiol, uma outra substância, né, obtida através da própria cannabis sativa. Bom, e aí vem a discussão, né, social e política sobre o assunto. Alguns cientistas são, principalmente grandes expoentes, né, dos estudos da dependência química no Brasil, são contrários ao plantio, né, da maconha no Brasil para fins medicinais, porque entendem eles que isso daí vai apenas fazer com que expanda, né, para o lado do tráfico de drogas, e que os efeitos medicinais aí propostos podem ser tratados por outras maneiras alternativas, que não é o caso de nós aqui nos enveredarmos por essa vertente. Mas o fato é este, e permanece ainda sendo uma substância ilícita, a maconha, aqui no Brasil. E no caso aí desses medicamentos, né, pessoas que por vias médicas possam vir se utilizar desses medicamentos, né, para as suas enfermidades, terão que fazê-lo via médica, né, via médicos, né, via medicina, e através da importação até o momento, né? E fica ainda uma outra discussão que vai para o campo político também, né? Sobre a questão do usuário e do traficante, isso de drogas em geral, né? E no caso da maconha estará digamos aí, no mesmo balaio, né? Estamos aqui num papo daqui. Não vai... o usuário da maconha, portanto, não vai estar legalmente livre, né, de problemas policiais e problemas judiciais a partir do momento do uso. Ele fica sujeito, né, a uma abordagem policial, a condução para a autoridade judicial
e lá ser definida a sua situação aí a respeito de ser traficante ou de ser apenas usuário. Então, o usuário fica sujeito a isso. É uma ressalva que nos cabe aqui, nos cabe colocar, e aquela pessoa que já fez uso ou faz uso, né, deve refletir sobre o assunto. As coisas permanecem ainda neste patamar, ressaltando que vários usuários, principalmente os de baixo poder aquisitivo, né, acabam sendo utilizados pelo tráfico, né? São os chamados aviõezinhos, né, os menores de idade, para o transporte da droga, podendo, em dado momento, serem enquadrados como traficantes e responderem judicialmente por isto, né? A pena para o tráfico pode ser alta, né? Aí por volta de 15 anos, não vamos adentrar pela via jurídica. Bom, feito isso, voltemos procurando já fechar o assunto, né? Voltemos aos problemas clínicos mesmo, né? Que são muito prejudiciais. É ponto pacífico, né? Isso daí as pesquisas científicas já demonstraram que a maconha traz sim a dependência química, né? Não é um produto inócuo, não é um produto inofensivo. Ela pode concorrer para várias doenças, salientando que o surto psicótico é mais comum nos usuários da maconha, né? Sendo ela também uma planta, uma substância perturbadora do sistema nervoso central, né? Então, sendo também um alucinógeno, ela pode sim induzir a um surto psicótico, né? E este é muito perigoso, muito problemático, né? Pessoas que presenciaram, ou quem trabalha no meio, né? Na área de saúde, na medicina, na enfermagem, dentre outros, né? Que sabem o perigo e os efeitos, né? De um surto psicótico que pode levar até a letalidade, seja direta ou indireta. Isto são pontos pacíficos a refletirmos, né? A maconha tem a propriedade de ocasionar a dependência química, tem a possibilidade de facilitar o surto psicótico, vai agir na memória, na cognição, no entendimento. Ela vai prejudicar muito mais a quem se inicia precocemente, principalmente aí na fase dos 15 anos ou menos,
e depois a dificuldade, né, em se lidar com o problema é aquela inerente a toda a dependência química. Vai depender do concurso multifatorial para fazer frente a essa dependência química também. Tudo aquilo já citado aqui. Aí vai depender do indivíduo, da família, de um grupo de mútua ajuda, né? De alguma introdução farmacológica que possa vir pela parte médica, embora eles mesmos sabem que tem pouca, não tem a total eficiência, mas ajuda. Vai depender do indivíduo, até das suas crenças religiosas, se ele assim as tiver, isso vai ajudá-lo. Então, as recaídas, no caso da maconha, são muito recidivas, muito comuns, e toda uma dificuldade no enfrentamento com a paralisação dessa droga terá que ser enfrentada pelo usuário pretendente à sua recuperação. Mas, como toda dependência química, nós voltamos a dizer, é uma doença controlável, é uma doença tratável e é possível a reversão. Nós esperamos ter colocado aqui alguns pontos reflexivos, é esse o nosso objetivo, né? E voltamos novamente a pedir, né, que aqueles que estão interagindo com a gente, vá lá no canal, dê o seu like, né? Aqueles que não fizeram, façam a sua inscrição para que possamos no futuro, né, colher alguns frutos, né, mútuos dessa nossa interação aqui. Então, seria o que teríamos a colocar sobre a maconha no dia de hoje, e mais à frente voltaremos a abraçar o assunto dependência química novamente a todos. Muito obrigado e uma boa noite.